estou aberto aqui a qualquer pergunta que vocês queiram fazer sobre como é que é feita essa negociação. Obrigado. Muito obrigado, nobre Fernando Trajano. E lembrando, depois de ouvido os nossos debatedores nessa manhã, lembrando os deputados que estão abertas as inscrições, dando espaço ao nobre relator, deputado Rogério Marinho, que fará suas considerações sobre o tema. Fique à vontade, deputado. Agradeço. Bem, quero saudar todos aqueles que falaram, né? Eu acho que um pouco tímidos, esperava um pouco mais de informações, né? Mas vamos tentar fazer aqui as provocações. Saudar o deputado Goulart, também é corintiano, aqui desequilibrou a mesa. Mas seja bem-vindo. Bom, primeiro, é importante aqui colocar para os senhores, e aí eu falo aqui especialmente para a CBF, para os dois mantenedores aqui, os patrocinadores do futebol brasileiro e do esporte, né? É importante colocar que não é apenas o futebol que é patrocinado pelas televisões, né? Eu acho que a maior parte das modalidades hoje que tem ou uma liga, ou uma organização e que tem apelo popular, as televisões têm feito um trabalho que é importante nesse nosso modelo capitalista, né, de promoverem, de pagarem para que esses espetáculos sejam divulgados, né, sejam vinculados, e certamente o mundo do esporte tem uma dívida de gratidão aí, uma relação comercial. Agora, pegando aqui o gancho do depoimento do Glauber, que preside hoje o Náutico, né, e tem sofrido muito aí com as dificuldades financeiras e tem levado aí aos trancos e barrancos o clube para uma posição hoje invejável na tábua de classificação da Série B, né, está disputando aí as 4 primeiras posições. Eu não posso dizer o mesmo do nosso ABC, né, porque está aí quase natimorto, né. Nós vamos a esperança, né. Glauber coloca uma realidade que para nós é importante, a partir inclusive de dados que nós tivemos da própria Rede Globo, né? Que são dados objetivos em cima da audiência que cada um desses clubes tem, porque isso não é uma atividade de benemerência, né? É uma atividade de empresa, e os clubes de futebol são financiados em função do retorno que porventura possam dar aos seus patrocinadores, tanto no caso das televisões, como eventualmente de outros patrocinadores que querem vincular suas marcas nas camisas do futebol, nas placas que estão em redor do gramado, nas inserções que são feitas durante as partidas de futebol, enfim, todas as plataformas midiáticas que existem, né? Então não é uma relação de pai para filho, né? É uma relação comercial. E aí são estabelecidos parâmetros. E o representante, o Fernando aqui Trajano, muito rapidamente colocou são parâmetros que dizem respeito ao alcance que esses clubes têm a nível nacional, certamente medidos esses parâmetros por pesquisas de opinião ou outros mecanismos que a televisão dispõe, que são certamente auditados e convalidados pelos clubes que são parceiros, né? E esse alcance é nacional, é regional e é estadual. E aí vem a preocupação que nós, como agentes públicos, temos que ter, né, já que o futebol é um patrimônio cultural do país, que essa relação, apesar de ser comercial, tenha equilíbrio, né, tenha a possibilidade de não gerar distorções dentro do processo de financiamento, e essas distorções não fiquem evidenciadas como são evidenciadas, por exemplo, no exemplo que o nosso presidente do Náutico fala, né, os 3 clubes que estão dentro desse grupo de 18, né, que tem esse colchão, essa mola, né, que pode ser chamado de colchão ou mola, né, que quando cai para uma série inferior tem um respaldo que desequilibra a disputa, né. Se um clube como o Botafogo, o Bahia e o Vitória tem um patrocínio de 30 a 35 milhões de reais por ano, e o Náutico e o ABC tem de 3 milhões, né, Glauber? É evidente que há um desequilíbrio no processo de disputa.
Esse desequilíbrio de 10 para 1 é grande? É. Inclusive, a proporção que existe em ligas de a primeira divisão em vários países do mundo, né, mostra que a maior desproporção parece que é na Espanha, né, que é 8 por 1, né, isso na primeira divisão. Né. Aqui no Brasil, os dados que a Globo apresenta é de 3,4 por 1, entre o primeiro e o 20º colocado. Né. Só que por esse mecanismo comercial, quando alguém cai para a divisão subsequente, a proporção fica de 10 para 1, de 12 para 1, de 11 para 1. Né? Então essa é uma situação objetiva, fruto de uma relação comercial que é entendida, mas é importante que nos próprios arbitrais, né, dos clubes, né, nós possamos discutir esse assunto. Né? Primeiro que haja por parte dos patrocinadores a possibilidade de abrir esse processo de negociação, né, para que clubes que caem para divisões subsequentes também tenham essa mola, não apenas da A para B, mas da B para C, por exemplo. Né. Apesar de, pela segmentação hoje comercial, a C e D ser da Esporte Interativo, A e B ser da Globo, aí a Globo diz, mas esse produto não é meu, se cair para C. Né. Então, essa é uma questão que precisa ser definida dentro de um processo de negociação. Me parece que há uma distorção evidente, né, entre aqueles que caem da A para B, porque aí a proporção deixa de ser de 1 para 3, passa de ser de 1 para 11 ou 1 para 12. Então o processo de disputa está claramente maculado e distorcido. Né? Então essa é uma realidade objetiva. E falo isso porque, como o Glauber disse também, me perdoe, Glauber, de estar sempre me referindo a você, mas você foi quem falou aqui com mais coração, né? Foi quem conseguiu ser mais aberto aqui no processo, né? O futebol hoje é uma questão cultural, né? Então você vê, ele não falou, por exemplo, dos times do Maranhão e do Pará, né, que tem 30, 40, 50 mil pessoas em cada jogo de futebol, com inclusive uma audiência local maior do que a maioria dos clubes do sudeste do país, né? A maioria deles. Talvez o torcedor de São Paulo, do Rio, com raras exceções, esteja mais acostumado a assistir na TV, né? Não tenha mais o hábito de ir ao estádio de futebol, né? Mas o futebol, ele precisa ter essa possibilidade do equilíbrio regional, né? Guardado as condições comerciais, as condições do capital, né? As condições objetivas do negócio, mas nós temos que ter também molas ou colchões, né, que permitam esse equilíbrio nas divisões subsequentes, sob pena de termos um jogo de cartas marcadas, o que não é bom para a disputa, né, o que desequilibra a disputa. Né. Pois não, você pode escrever que você vai ter as considerações. Eu estou provocando mesmo. Talvez você fala mais um pouquinho. Viu? Uma outra coisa que para nós é evidente é que houve aqui nessa casa, por ocasião da MP 671, né, que foi aprovada recentemente, o Profut, me parece que o Flamengo aderiu, viu, presidente? O Flamengo, o Corinthians aderiu também? O Vasco. Bem, então, vários clubes aí estão aderindo a essa nova legislação. E vejam, chamando a atenção também das pessoas que aqui estão na mesa, dos deputados e da nossa consultoria. É a primeira vez na história da República Brasileira que se faz um refinanciamento de dívidas fiscais de um segmento da economia e se exige como contrapartida um modelo de governança diferenciado. Eu espero que isso seja um parâmetro, né, seja uma referência para o futuro, porque o setor sucroalcooleiro, porque o setor automobilístico, porque os bancos brasileiros, enfim, vários segmentos da economia tiveram recepcionados pedidos de refinanciamento das suas respectivas dívidas fiscais e não houve contrapartidas, né, de governança, de transparência, né, de melhoria de gestão, né. Então o futebol brasileiro, que é tão execrado, que é tão
comentado como se fosse uma atividade de facínoras, de bandidos, de uma atividade decadente, dá um exemplo, né, ao país de que é possível sim se fazer uma legislação que, ao mesmo tempo que tenta equalizar o setor, sufocado por uma legislação, eu diria, asfixiante, né, na área, onde o governo, inclusive, não entendeu ainda o que é o futebol, porque no próprio MP 671 há 2 vetos apostos pelo governo federal. Um que veta a possibilidade de que os clubes de futebol não sejam taxados na comercialização de jogadores, no lucro da comercialização de jogadores. O Corinthians é um exemplo disso, já que se tratam de entidades sem fins lucrativos, e o resultado do lucro da comercialização de jogadores é introspectado, é reinvestido na atividade, não entra ou não deveria entrar, ou não deve entrar no bolso do dirigente. É para base, é para pagamento de salários, é para promover o clube. Então, é uma entidade sem fins lucrativos, está lá no seu estatuto, na sua fundação, clubes centenários. A presidente veta esse artigo e veta também a possibilidade de que os clubes de futebol possam ser empresas, que é o artigo 48. Então, nós estamos, na verdade, no limbo jurídico. Nem somos empresa, nem somos atividade sem fim lucrativo. Na verdade, os clubes não são coisa nenhuma, de acordo com o governo. Nós estamos aí pairando aí ainda, querendo aterrissar em algum lugar, né? Então, essa é uma situação em que há uma responsabilidade também daqueles que promovem o futebol para que nós não temos a possibilidade de violência generalizada, né? Porque existem 600 clubes de futebol no Brasil, um pouco menos de 600 clubes profissionais que são reconhecidos pela CBF. Apenas 100 desses clubes estão com um calendário regular, que são aqueles que estão na Série A, B, C e D. Os demais são semi-amadores. São clubes que têm um calendário de 3 meses, de 4 meses apenas, né? Então, esses 100 clubes, eles precisam estar oxigenados. Eles precisam estar com uma gestão profissionalizada. Agora, é necessário que aqueles que promovem o futebol não olhem apenas a ponta do iceberg, não olhem apenas a parte mais nobre desse processo. Porque, como muito bem colocou o Glauber, a prospecção de jogadores, ela é feita em todo o território nacional. Em clubes, por exemplo, que não estão no radar das televisões, não estão no radar da grande mídia, né? Mas são formadores de atletas que vão subsidiar o futebol brasileiro, a consistência do futebol brasileiro, e essa condição que nós temos de sermos os maiores, que necessariamente não é uma boa condição, né? Os maiores exportadores de atletas do mundo, né? É o Brasil que mais exporta atletas por ano, que, aliás... 13% do mundo, segundo a Argentina, 6%. 13% o Brasil, em segundo a Argentina com 6%. Então, nós somos um celeiro de talentos. Agora, necessariamente não é uma honra para nós, né? Porque nós devemos também, na restauração da Lei Pelé, buscar mecanismos que permitam que os clubes formadores tenham salvaguardas, já que eles investem nesse atleta, já que eles prospectam esse atleta, já que eles trabalham esse atleta, e eles têm uma fragilidade na hora em que o atleta faz 16 anos ou a partir do primeiro contrato profissional com 19 anos de idade, depois do segundo contrato com os 3 anos, né? Então, nós temos aí a necessidade também, na reformulação da Lei Pelé, de nos deter nesse processo. Há uma questão que é a crise econômica, que se abate sobre o país como um todo. Nós não somos uma ilha nem uma exceção, né? É evidente que um país que vai decrescer esse ano 3%, dados oficiais, e que se espera que o próximo ano esse decréscimo seja de 1,5% do PIB, sobre uma base já depressiva de 3%, é claro, é fato, né, que os patrocinadores, aqueles que colocam recurso no futebol, vão ter a dificuldade de colocar a mesma quantidade ou de colocar com a mesma intensidade ou até aumentarem essas cotas. O contrário seria mais racional num processo normal da economia. Aí vem a necessidade de termos criatividade.
Eu acho que o Gilberto falou aqui com muita propriedade que quem compra os direitos do futebol brasileiro e um produto que exporta 13% dos jogadores do mundo, que é pentacampeão, também tem que ter a capacidade de vender esse produto fora daqui, para outros mercados. E é uma outra fonte de renda, né? Se a Espanha, até a Liga dos Estados Unidos, que só tem 1 ano ou 2 anos de funcionamento, está vendendo seu campeonato, né, para o mundo inteiro, né, se nós estamos tendo aqui campeonato inglês, campeonato russo, né, campeonato espanhol, argentino, americano, por que o Brasil não tem a condição de comercializar o seu produto em outras praças esportivas do mundo e dessa forma aumentar o bolo, né, que poderá ser distribuído de forma mais equânime, né, e com mecanismos, inclusive, de colchão ou de mola, né, para evitar essas distorções que ocorrem hoje da Série A para B e talvez da B para C, né, outros clubes brasileiros, inclusive estimulando a formação de atletas. Eu acho que o mais importante nessa nossa discussão, e a gente vai abrir para os outros deputados se pronunciarem, quero aqui referenciar a chegada do nosso deputado Betinho, que é um torcedor do Santa Cruz de Recife, né? Uma figura também que os pernambucanos sempre muito aguerridos e muito bairristas, né? Que nos honra com sua presença, e é um dos autores de um dos projetos de lei. Modesto, presidente. Obrigado, Betinho. E um dos autores de um dos projetos de lei que tramita nessa casa sobre cota de TV, né? Junto com o deputado Cadoca, que também não está presente hoje, mas também tem um projeto de lei que também é pernambucano. Os pernambucanos são danados, viu? Mas aí a nossa preocupação, senhores convidados, doutor Fernando, doutor Bernardo, doutor Gilberto, o presidente Glauber, que é do Náutico, que venceu o Santa Cruz recentemente, né? Mas viu, foi sem querer, foi sem querer. Mas dizer aos senhores aqui, a nossa preocupação aqui é que os entes privados tenham a compreensão de que o futebol é um todo, né, de que o futebol é muito maior do que apenas aqueles que estão na ponta do iceberg. Até porque a pirâmide dos jogadores de futebol, e aí eu vou terminar, e é importante a gente refletir sobre isso, se nós temos pouco mais de 20 mil atletas, ou um pouco menos, acho que em torno de 18 a 20 mil atletas profissionais no país, 1% deles ganham acima de 40 mil reais. Vá mais voto, por favor. 77% recebem menos de 1.000. Pois é, 77% recebem menos de 1.000. Então, 1% é muita gente. Desculpa, é muito pouca gente, mas é esse 1% desses atores principais que giram 50 bilhões de reais no país, né? Esse 1% desses atores, tá certo, são muito importantes, mas eles só chegam lá por causa dos outros 99% dos atletas, que são atletas profissionais, e das dezenas de milhares de jovens, tá, que todos os anos fazem as peneiras, vão para a prospecção dos clubes aí por todo o país, né? Inçados aí para as categorias de base, e poucos deles viram atletas profissionais. Mas esse todo é que permite que nós tenhamos o grande espetáculo que é o futebol, e é importante que a gente encare o futebol dessa maneira. Bem, eu fiz aqui algumas provocações, tá certo? O presidente talvez vá abrir primeiro para os deputados, mas em seguida os senhores poderão falar a respeito. Obrigado. Ouvido o nosso relator, o deputado Rogério Marinho, vamos passar agora aos deputados inscritos. Deputado Goulart, Vossa Excelência tem a palavra. Cabo Sabino, nosso grande professor Rogério Marinho. Nós assistimos ontem aqui na Comissão de Esportes, né, o desespero de alguns parlamentares, né, do que vem acontecendo nos seus estados. Aprovamos ontem aqui uma mesa redonda para discutir a problemática que está acontecendo no Pará. Se nós não caminharmos rápidos e com uma proposta de alteração da legislação trabalhista aqui em nossa comissão, nós vamos acabar com o futebol, porque, lamentavelmente, os atletas, aí, em função de algumas entidades que se dizem representativas,
estão entrando com ações totalmente descabidas. O cidadão vai lá, joga 3 meses, 4 meses, entra com ação, ninguém aguenta pagar, a arrecadação todos nós sabemos como estão. É muito importante, né, esta comissão que nós aqui estamos participando, com pessoas todas ligadas ao futebol e ligadas ao esporte, trazendo os atores principais, aí CBF, os clubes e a televisão. Televisão, eu tenho um questionamento até que não diz respeito muito ao futebol, né, para o Fernando. Eu, além de militar no futebol, milito no samba, né? Eu tenho o privilégio de ser um dos fundadores da Gaviões da Fiel, que é a maior escola de samba do Brasil, né? E nós sabemos que a audiência do Carnaval de São Paulo é maior que a audiência do Carnaval do Rio de Janeiro, embora a produção do Carnaval do Rio de Janeiro pela Globo seja muito maior do que a produção do Carnaval de São Paulo. E a gente gostaria também de que fosse repatriados nossos direitos, né, para o Carnaval de São Paulo, onde a participação fosse maior que a do Rio de Janeiro. E fazer um apelo também, porque a Rede Globo, aqui em Brasília, para nós que somos do esporte, pode estar passando qualquer jogo. Se você não vai num boteco que tem aí uma antena especial, você não consegue ver jogos importantes do time do São Paulo. Tal. Pode ir jogando Madureira e Friburguês, passa jogo do Rio de Janeiro. E por isso que tem esse modo, os corintianos, nós vamos conquistar o mundo, quer a Rede Globo queira ou não, né? Mas acaba passando jogos só do Rio de Janeiro. Eu não sei por quê, talvez um dia o Fernando me explique, né? Mas é que é importante, pessoal, fazer essas colocações que realmente são verídicas, mas é desesperadora a situação dos clubes, tá? Ontem o deputado Hélio propôs essa mesa redonda para discutir a questão do Pará, mas não dá para discutir o problema do Pará isoladamente. Ou nós fazemos propomos essa alteração da legislação específica para os jogadores de futebol, né? Aprovamos para dar segurança jurídica aos jogadores e aos clubes, ou não vamos ter jeito. Esse pessoal agora já está entrando com pedido de adicional noturno, trabalho aos domingos, então vamos mudar o horário de jogo, talvez patrocinado pelas televisões, vamos jogar às 8 horas da manhã de segunda-feira, então, aí esses espertalhões, né, acabam talvez entrando no eixo. Mas, enfim, o Rogério Marinho, o nosso presidente, o meu líder, né, o Andrés, e vários deputados aqui estão muito enfronhados nessa questão do esporte. Eu sou conselheiro do meu clube, mas não participo diretamente da diretoria, mas vivo esse problema no dia a dia. E o que falou aqui o Rogério Marinho, nós temos que vender o futebol para outro. Eu não sei porque nós podemos e gostamos de assistir jogos da Espanha, jogos da Inglaterra, jogos de todo o mundo europeu. E será que lá nós não temos público para ver nossos jogos? Então, deve ter. Eu acho que é uma falha da CBF de vender esses jogos, né? Então é muito importante que a gente possa fazer isso. Nós temos um problema, milito também aqui na Comissão de Turismo, o Brasil não consegue vender o potencial que nós temos no turismo lá fora, né? Eu acho que o futebol pode ser muito bem vendido. Quero cumprimentar o Rogério por essa ideia e vamos trabalhar junto nisso. É isso, presidente. Só dar uma palavrinha aqui rápido. Muito obrigado, deputado Goulart. Passo ao nosso relator, deputado Rogério Marinho. Só rapidinho, você passar para o próximo deputado. Primeiro, se você me permite, presidente, fazer uma referência aqui ao nosso presidente do ABC do Natal, Rubens Guilherme. Rubens, é você mesmo, viu? Do mais querido, parabéns aqui pela sua presença, viu? E um dado importante aqui é o seguinte, esse órgão, a Embratu, né, fez uma pesquisa, viu, doutor Fernando? Fez uma pesquisa no mundo inteiro para identificar qual é o produto que mais identifica o Brasil. Mais da metade das pessoas que responderam futebol. Então, eu acho que tem tudo a ver aqui na comercialização. Prosseguindo com os inscritos, deputado Betinho Gomes. Senhor presidente dessa comissão, deputado Cabo Sabino, nosso relator Rogério Marinho, demais convidados aqui, uma saudação inicial.
em especial ao Glauber, nosso conterrâneo lá, presidente do Clube Náutico. Saudação também aos deputados e dirigentes aqui de futebol presentes. Minha participação é muito objetiva, apenas para dizer que nós temos uma preocupação em relação à situação atual do futebol brasileiro e, por isso mesmo, apresentamos aqui nessa casa, que está na Comissão de Esportes, um projeto de nossa autoria, que na verdade foi herdado de deputado Raul Henry, colega nosso aqui, que já tinha dado a entrada, inclusive o projeto chegou a tramitar na Comissão de Justiça, tendo parecer favorável, mas ele foi arquivado em função da eleição do deputado como vice-governador. E nós reintroduzimos ao debate esse tema, sem ter a pretensão de ser dono da verdade, sem ter a pretensão de ser algo que não possa ser discutido, analisado, alterado, melhorado, mas com o objetivo de, naturalmente, discutir a modernização do futebol, dar condições efetivas a partir da redefinição dos critérios das cotas televisivas, para que os clubes possam ser reconhecidos pelo mérito, reconhecidos pelo seu desempenho, reconhecidos pelo tamanho da torcida, sua importância, mas, sobretudo, como disse, pelo mérito. Isso é algo fundamental porque nos parece que a regra atual ela não tem tido o devido cuidado em relação a esse aspecto que eu considero primordial, que é o mérito, que é o resultado dos clubes no seu desempenho do campeonato, o que gera distorções. Exemplo de clubes como o Cruzeiro, que foi bicampeão nacional e ainda assim está num grupo intermediário que recebeu cotas, enquanto outros clubes até maiores não tiveram o mesmo desempenho e foram melhor aquinhoados a partir dessa redistribuição. É evidente, não quero aqui fazer nenhuma pregação contra os clubes que têm essa condição hoje mais favorável, mas acho que a gente precisa discutir esse tema, porque no mundo inteiro, pelo menos aonde o futebol está dando certo, onde o futebol virou de fato um produto que gera dividendos, que gera recursos, que garante, sobretudo, o financiamento do futebol, até especialmente do futebol amador, para a formação de suas bases, como é o caso da Inglaterra, que dá um exemplo aí, a partir da forma de negociação coletiva dessas cotas. A Espanha agora, que foi, evidentemente, por uma intervenção do próprio governo, começa também a discutir, a adotar o sistema coletivo de negociação. Acho que nós precisamos nos abrir para isso. A Alemanha também, que usa esse mesmo modelo, é onde hoje o futebol nos parece estar dando resultado, onde tem uma gestão profissionalizada e, de fato, você percebe a melhor organização do futebol. E isso, naturalmente, pode ser melhor visualizado pelos resultados desses clubes que são campeões e, sobretudo, das suas próprias seleções. Então, acho que esse tema ele precisa ser discutido aqui também por essa casa. Muito embora alguns imaginem que seja uma intervenção indevida do poder público num espaço que é privado, mas a gente lembra que se trata a TV de uma concessão pública e, portanto, nós podemos também discutir esse assunto de maneira democrática, de maneira respeitosa, ouvindo os pontos de vista, ouvindo as contradições desse processo, mas eu acho que efetivamente nós não podemos deixar de tratar desse tema. Portanto, o projeto está posto, já há algum tempo, depende de parecer. Nós solicitamos ontem, via o deputado Cadoca e com subscrição do deputado Rogério Marinho, também uma realização na Comissão de Esporte de audiência pública sobre esse tema, para que a gente aprofunde, para que nós possamos, de fato, discutir algo que me parece ser relevante. Obviamente, não é a única necessidade de modificação no futebol brasileiro, mas é um aspecto fundamental, porque isso, inclusive, pode ajustar os desequilíbrios que existem entre a Série A e a Série B. Isso pode dar condições aos clubes de investir, os clubes intermediários ou menores, de também investir nas suas bases, que é o que nós precisamos para resgatar o futebol brasileiro. Nós perdemos espaço ao longo do tempo, nós hoje não temos um futebol tão brilhante como foi no passado, e eu diria que muito em função da falta de investimentos maciços
na base dos nossos clubes de futebol. Então, esse tema está posto. Eu gostaria muito que essa comissão especial, em consonância com a comissão de esporte, pudesse especificamente tratar desse assunto. Repito, sem ter a pretensão de sermos o dono da verdade, mas eu acho que esse tema não pode ser tratado como um tabu. É preciso que a gente, no médio e longo prazo, aprofunde esse assunto para que, naturalmente, a gente possa encontrar um caminho. Lá no nosso projeto tem 4 critérios que podem ser discutidos, que podem ser analisados, mas, sobretudo, o critério do mérito tem sido, nos parece, a referência principal desse nosso projeto. Então, eu queria fazer essa ponderação, levantar essa questão e na expectativa de que a Comissão de Esporte, ao aprovar ontem a realização de uma audiência pública, que a gente possa levar adiante esse tema para que encontremos soluções para o futebol brasileiro. Senhor presidente, relator, caros convidados, essa é a minha modesta contribuição ao debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Betinho Gomes. Continuando aqui, eu gostaria de fazer algumas colocações aos nossos debatedores nessa manhã. Ouvindo aqui a parte do Glauber, né, e com todo carinho e respeito, estou nessa comissão não tanto pelo esporte, mas pela questão da parte de segurança que envolve o Estatuto dos Torcedores, e queremos sugerir algumas modificações, mas observe, trazendo para a região Nordeste, de onde sou do meu querido Ceará, lá nós temos um time, a Associação Esportiva Tiradentes, que é um time da Polícia Militar. É um time que lá ele é mantido pelas contribuições associativas que nós temos. Nós todos, a grande maioria, contribui. E, claro, tem os patrocinadores, como um time comum, qualquer outro time. Está na primeira divisão do campeonato cearense. Mas quando tem a Copa do Nordeste, é um Deus nos acuda. Porque nem sempre tem condição sequer de bancar as viagens que é feito. E muitas das vezes sempre volta no vermelho quando vem dessas viagens, porque a receita lá, né, não cobre as despesas na Copa do Nordeste. Então, tem a Fares Lopes também, que é uma outra Copa que existe, que eles têm uma dificuldade tremenda de participar. E qual é a realidade que nós encontramos e vemos? É que os times, principalmente os times do Nordeste, tem uma dificuldade tremenda. Quando chega na Série A, eles permanecem lutando não pelo título, mas para permanecer na Série A. Então, e quando estão na Série B, geralmente são recordistas de público. Fortaleza é sempre assim, o Ceará também, o próprio Náutico, recordista de público, mas só o público dos estádios não é o suficiente para manter. Como o presidente do ABC que está aqui conosco, do glorioso ABC de Natal, sabe? Lá também nós temos o América, que não é suficiente para a manutenção desses clubes. E quando nós observamos alguns pontos que quem está no clube dos 18 aqui, vamos assim chamar, como foi chamado nessa manhã, que tem lá 7,68 dos direitos televisivos, daquilo de cotas. E nós temos os clubes da Série A que muitas das vezes pagam um técnico de futebol R$500 mil por mês, R$1 milhão por mês, para pagar um técnico, que muitas das vezes eu acredito que nós temos time no Nordeste que consegue pagar a sua folha todinha com isso e ainda sobraria algum dinheiro. Então, como dá para competir? Como se colocar no mesmo gramado 2 times que são dessa forma? Quando ele gera um jogador que está se despontando, como ele vai competir com o outro time que tem uma receita maior, e eu repito aqui, não apenas de público no estádio, não é? Porque a televisão gera esse impacto no torcedor, de exatamente assistir o campeonato que é televisivo. Quando eu citei aqui o exemplo da Copa do Nordeste, que é televisionado muitas das vezes pela TV da região, não é? E isso faz com que algumas pessoas assistam, outros não. Mas quando é de nível nacional, o peso é maior. Então, como competir? Como se sustentar? Eu entendo que a televisão ela é o comércio, ela tem que se autossustentar,
não tem, claro, como eu vou vender para o meu patrocinador um produto que, pelo mesmo preço de um outro que ele tem mais vontade, que sabe que vai ser mais visto. Então, é lógico que existe também uma procura de mercado para patrocinar os jogos, sem sombra de dúvida, que tem uma repercussão maior, que vai ter um alcance maior de público pela própria televisão. Mas nós temos que encontrar um mecanismo, eu acredito que essa audiência pública é exatamente para isso, para poder ouvir exatamente quem preside e sente a dor, que é o presidente do clube, é para ouvir tanto os deputados que estão nessa comissão, como aqueles que são dados ao futebol e se preocupam com isso, porque é um dos bem maiores que nós temos cultural nesse país, é o futebol, é paixão. Ouvir também as emissoras de televisão e a própria CBF, para encontrarmos um caminho que não cause esse distanciamento todo e possamos viver apenas com um grupo elitizado que vai estar sempre lá e os outros, vamos assim dizer, numa linguagem bem popular, meu presidente, me perdoe, mas para encher bucha, né? E uma luta terrível. Isso é uma afronta ao torcedor. Porque o verdadeiro torcedor, ele ama o seu time, independente se ele está na D, na C, na B ou na A. Não é? Paixão é paixão e não tem explicação. Não é? E essa explicação não é pelas cores, não, é porque você nasce com ela e depois que você ama o seu time, não importa onde ele vai estar. Não é? Então, esperamos possamos encontrar, eu estava conversando aqui com o relator, o deputado Rogério Marinho, para nós tentarmos fazer encontros regionais, para escutarmos um número maior, se possível, de presidentes de clubes, para trazer suas experiências, suas vivências, não só nesse tema, né, mas em outros também referente ao esporte, exatamente para que possamos buscar e ouvir de outras pessoas também sugestões, que nós possamos encontrar um ponto de equilíbrio para as finanças do clube brasileiro e que os clubes também se sintam privilegiados de uma maneira igualitária pela transmissão da TV brasileira e não se sintam muitas das vezes, como citou aqui o nosso presidente Cláudio, que vê uma multidão no seu estádio, mas quem leva o direito de transmissão é exatamente quem vem de fora. Isso é uma afronta ao próprio torcedor, me perdoe, esse é o meu posicionamento, Fernando Trajano, está certo, sobre essa situação. Né? Nós começamos a ordem do dia, mas como é audiência pública, nós vamos continuar e repassando aqui a palavra agora aos nobres palestrantes, na mesma sequência. Nobre presidente Glauber Cabral, Vossa Excelência tem 3 minutos para as suas considerações finais. Senhores, não, muito obrigado. Eu queria dizer, senhores deputados, que o Clube Náutico Capibaribe está à disposição para a discussão sobre a situação trabalhista dos atletas. É criticíssimo isso. Você traz um atleta, o atleta, desculpe se me interpretem mal, não me interpretem mal, mas ele não rende, ele se envolve com as belezas, ele se envolve com as belezas, bom, é possível, Betinho sabe que lá em Recife nós temos belezas naturais as mais variadas, então ele vem, bom, então ele vem, se apaixona por essas belezas, não rende em campo, e você tem que segurar um contrato de 1 ano com essa pessoa. E se você o coloca, faz algum tipo de ação para retirá-lo, você vê com ônus para o clube para o ano todo. E aí ele sai do seu clube e vai para o clube num estado próximo, faz um outro contrato, e ele passa a ter 3, 4 contratos no ano, e vai ao seu trabalho e recebe 3, 4 contratos no ano. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, isso. Isso não pode se manter assim. A relação da produção eu não sou empresário, sou empregado, mas o resultado que se tem que ter do labor é proporcional ao que ele deve oferir do labor. Então, se ele não rende o que é para render como profissional, ele deve ter suas contraposições legais para evitar a manutenção dele. Porque hoje nós nos tornamos escravos desse movimento. Ele entra, fica, não rende, não produz, se pelo menos se interessasse em produzir, mas muitas vezes nem o interesse em produzir tem. Porque, senhores, acreditem, os times que nós nos referimos aqui, o ABC, presidente,
os times do Ceará, esses times que não fazem parte, quando eu chamo do Clube dos 18, não podem contratar estrelas. Eles podem contratar esperanças de estrelas. E a esperança de estrela é um risco muito grande. Você leva para dentro de casa uma expectativa. E eu não vou nominar porque eu não vou expor um profissional, mas nós temos em casa problemas de venda agora dessa forma. Consagrados que ao chegar lá resolvem usar o clube para encerrar a carreira. E você não tem como tirar, porque se tirar você vai para a justiça do trabalho e vai ter uma crise muito grande. Não existe a situação da manutenção permanente. E eu queria encerrar dizendo o seguinte: os clubes citados que aderiram ao Profut, presidente, eles aderiram porque eles têm um contrato que dá uma garantia de vida a eles. Eles têm um contrato robusto que sabe, se amanhã cair da Série A para a Série B, ele mantém esse contrato. Então ele pode honrar o Profut, ele pode honrar o futuro e o passado. Clubes como Chapecoense, Figueirense, Avaí, Joinville, que vão para B, com os ônus da A, terão muita dificuldade de pagar o dia a dia e o futuro. Assim como, desculpa a presença do senhor presidente do ABC, clube que sai hoje da Série B, mesmo com restrito 3 milhões, e vai para zero, ele vai também ter muita dificuldade de honrar o passado e o presente no Profut. A solução do Profut é digna e correta. O imposto tem que ser pago. Agora, no meio de uma corrida com o carro em alta velocidade, trocar os pneus é muito difícil. E nós estamos fazendo hoje é trocando os pneus de um automóvel em alta velocidade e com pneus que nós não conhecíamos até o momento. É uma grande dificuldade para nós todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor presidente. Antes de passar ao próximo orador, quero ceder a palavra aqui ao deputado Orlando Silva. Presidente,